Êxodo, no capítulo 20, do verso 4 até o verso 6. E estamos a ouvir a palavra de Deus na lista destes 10 mandamentos, o mandamento número 2. Diz assim, estou a ler na tradução Almeida, Revista e Corrigida, que é aquela que vocês podem encontrar no nosso boletim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. A mensagem que eu quero pregar nesta tarde chama-se Não saber esperar é um bezerro de ouro. Pode parecer estranho, mas não saber esperar é um bezerro de ouro. Não saber esperar é um ídolo. Não saber esperar é típico de uma atitude idólatra. Assim, muito resumidamente, é isto que eu quero pregar. E isto significa que o segundo mandamento que nós já lemos impede-nos de fazer imagens, e ao impedir-nos de fazer imagens, ele está a ensinar o nosso coração. O segundo mandamento, ao impedir-nos de fazer imagens, ele quer ensinar o nosso coração. Em vez de nós nos precipitarmos a querer materializar a presença de Deus, nós somos chamados a aguardar, e ninguém gosta de aguardar, ninguém gosta de esperar, mas a verdade é que a Bíblia, ao ensinar o nosso coração, quer ensinar-nos a esperar pelo verdadeiro encontro com Jesus, que não é pré-materializável em coisa nenhuma nesta vida. Portanto, eu quero, ao falar-te no segundo mandamento, dizer que o segundo mandamento quer, com a sua proibição, é ensinar o teu coração a esperar pela presença física total de Deus, que só vai acontecer quando nós estivermos rosto a rosto com Jesus. Muito sucintamente é isso que nós queremos ver esta tarde, e eu ainda vou orar com brevidade para que o Senhor possa fazer esta coisa acontecer na nossa vida. Ó Senhor, nós estamos contentes por estar aqui em Algés. Agradecemos-te uma vez mais pela bênção que esta Igreja Evangélica de Algés nos dá ao nos deixar usar estas instalações. Nós agradecemos pela semana que terminou ontem, pelas pessoas que eventualmente conhecemos esta semana, pelos amigos com quem estivemos. Só tu sabes o que é que aconteceu na semana que terminou ontem. Ó Senhor, mas nós estamos aqui no primeiro dia da semana a pedir-te, Senhor, dá-nos uma semana melhor. Não necessariamente porque vai ser cheia de coisas que nos agradam, mas uma semana melhor, com mais da tua presença, com mais coragem da nossa parte para testemunharmos Jesus, nas nossas casas, em primeiro lugar, nos nossos trabalhos, na nossa igreja. Ó Senhor, e por isso que as coisas que são difíceis na tua palavra possam ser claras. E que eu não atrapalhe na hora de tentar explicar coisas que devem ser claras na nossa cabeça e, sobretudo, claras no nosso coração também. Para que nós, no final deste culto, sejamos adoradores melhores, porque é para isso que nós fomos criados, para te adorar. Pedimos tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O Manel começou aí bem na semana passada a memorização dos 10 mandamentos. Aliás, o Manel até foi mais ambicioso, porque pediu logo aos irmãos que dissessem os 10 mandamentos todos. Não é? E eu hoje só vou pedir os 2 primeiros mandamentos. É verdade, quem já sabe os 10 mandamentos todos, ótimo, mas pelo menos vamos decorando um a um, está bem? Então, qual é o primeiro mandamento que vimos a semana passada? É fácil, pela negativa é: não terás outros deuses diante de mim. Pronto. Esse está decorado? Vamos avançar para o segundo. A maneira de que nós temos para resumir o segundo, porque como se vocês virem tecnicamente ele leva alguns versos, então a maneira que nós temos para resumir o segundo é: não farás imagens de semelhança. Ok? Assim resumimos um pouco o segundo. Eu já vou explicar como é que só esta frase resume. Então vamos dizer o primeiro, que é: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás imagens de semelhança. Então pronto, menos mal, já sabemos 2/10. Alguns já sabem eles todos. Então, mas todos os serviços de culto em que nós estivermos a estudar os 10 mandamentos, nós vamos recuperando. Última vez: não terás outros deuses diante de mim e não farás imagens de semelhança.
Nós estamos a resumir na frase não farás imagens de semelhança. Porquê? Porque todo o tipo de imagens, sejam de escultura, sejam de pintura, todo o tipo de iniciativas idólatras ficam aqui resumidas nesta ideia que é uma imagem de semelhança. Está bem? Se o primeiro mandamento, que vimos a semana passada, declarava que Jeová, ou o nome no hebraico, Yahweh, é o único Deus, o segundo declara que tipo de Deus é Jeová, que tipo de Deus é Yahweh, a partir do modo como ele deve ser adorado. Então, se o primeiro mandamento declara que Yahweh é o único Deus, o segundo declara que tipo de Deus é ele, a partir do modo como deve ser adorado. Nesse sentido, o primeiro mandamento serve de base para o segundo, e podemos dizer de base para os outros todos, ao mesmo tempo que o segundo ajuda a explicar o primeiro mandamento. Há uma relação viva entre os vários mandamentos que se completa. Uma frase que eu gosto sempre de dizer, e às vezes esqueço-me de dizer o autor, então passo por mais esperto do que sou porque não digo o autor, mas é o Packer, o teólogo que era o J.I. Packer. Ele dizia esta frase. Era o Packer ou o Stott? Eu tenho sempre dúvidas, mas acho que é o Packer, não é? Ele dizia assim... Então, e já noutras ocasiões partilhei esta frase. Portanto, ela não será nova para nós aqui em Algés e tem tudo a ver com o segundo mandamento. Tão mau como adorar o Deus errado... Quem é que sabe terminar? Tão mau como adorar o Deus errado é adorar o Deus certo da maneira errada. E sabem porque é que isto é muito importante para nós? Porque nós vivemos numa cultura católica. E, novamente, eu quero ser civilizado com os nossos amigos católicos, mas também é por isso que eu continuo a ser evangélico em 2025, porque eu sei que por trás de um coração de um católico sincero está o desejo de adorar o Deus certo. Eles acreditam como nós, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós divergimos muito com o catolicismo porque acreditamos que eles adoram o Deus certo da maneira errada, quebrando em particular este segundo mandamento. Portanto, esta é uma coisa importante para nós. Tu sabes quem é o Deus verdadeiro, de certa maneira, no primeiro mandamento, mas sabes que o Deus verdadeiro exige uma adoração de acordo com o seu caráter. Portanto, não basta apenas, mas eu quero adorar o Deus certo. Tu não podes adorar o Deus certo de qualquer maneira. Tu tens de adorar o Deus certo da maneira certa também. Por isso, o segundo mandamento, olha para o texto à tua frente, ele aparece em duas partes. Primeira parte, olha aí, o verso 4. Primeira parte é a proibição. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Qual é a frase, qual é a palavra que tu tens a seguir? Aí, a seguir, nem as servirás. Qual é a palavra que tens a seguir? Porque. Então, primeiro tu tens a proibição e agora, no verso seguinte, tu tens a explicação. Há um porquê que vai ser respondido. E olha lá o porquê. Porque eu, Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. É proibido adorar Deus através de imagens, e a palavra ídolo vem da ideia de dar forma, de fazer uma reprodução física de uma realidade espiritual. Fica claro nesta proibição que é um pecado sério, mesmo que a pessoa tenha uma boa vontade, uma boa intenção, é um pecado sério circunscrever Deus a um entendimento humano, circunscrever Deus a um limite humano, através de uma imagem, por muito bem intencionada que ela seja. Repara, eu hoje não quero entrar em questões polémicas, mas isto até, entre nós evangélicos, há posicionamentos diferentes. Há pessoas que, por exemplo, e eu vou-te ser sincero, é o meu caso, eu não quero necessariamente defender muito isto, porque há aqui discussões que não são hoje o intuito, mas, por exemplo, eu sou daqueles que não se sente bem com nenhuma representação de Jesus, ok? No geral, eu prefiro nem sequer, por exemplo, uns amigos queridos oferecem-me t-shirts cristãs que às vezes têm Jesus, e eu não me sinto confortável a usar. Portanto, eu sei que a minha posição nesse aspecto vai mais para os extremos. Atenção, se tu apareces aqui com uma t-shirt de Jesus, eu não vou dizer tira a t-shirt, mas percebem no sentido em que há um risco de cada vez que nós fazemos uma representação de Jesus. Com isto não me entendam mal, até porque eu não quero entrar nesta questão polémica. Eu não estou a dizer com isto que
Todos os protestantes concordam que nenhuma representação de Jesus pode ser feita. Tu provavelmente já visitaste igrejas protestantes com representações de Jesus, porque no protestantismo há uma grande variedade de posicionamento na prática. O que aqui está em causa não é tanto eu meter-te nestas questões, se tu aceitas mais ou aceitas menos, até porque há aqui uma questão que é a liberdade de consciência das pessoas também, mas é mais tu entenderes o que está em causa. Nas palavras do comentário bíblico Vida Nova diz assim: qualquer tentativa que os israelitas fizessem de representar Deus mediante o emprego de tais imagens, produziria um quadro distorcido da verdadeira natureza de Deus. Vou voltar a repetir. Qualquer tentativa que os israelitas fizessem de representar Deus mediante o emprego de tais imagens, produziria um quadro distorcido da verdadeira natureza de Deus. E aqui está o perigo da idolatria. Não tem a ver necessariamente com a má intenção das pessoas. As pessoas até terão uma boa intenção, até uma intenção artística. Mas o risco de, na melhor das suas intenções, distorcerem algo acerca de Deus é muito grande. Esta instrução contra a idolatria destacava-se muito porque o povo tinha saído de onde? De onde é que o povo tinha saído? Do Egito. Como é que os egípcios eram em relação a imagens de deuses? Eram poupadinhos? Para os egípcios tinham uma tradição de arte tal que estou a exagerar um pouco, mas quase qualquer bicharoco no Egito tinha boas probabilidades de virar representação divina. Desde gatos, por exemplo, para aqueles que são cat persons, não é? Que é o meu caso, eu até sou de gatos. O gato tinha uma grande importância no Egito, era considerado um animal divino. Mas ouçam, não era só para os gatinhos, até escaravelhos viravam deuses no Egito. Então imaginem, vocês têm de ver isto de quem acabou de sair de centenas de anos de cativeiro no Egito. Portanto, têm de ver a força desta afirmação para um povo que estava acostumado à idolatria egípcia. Era uma coisa valente Deus estar a pedir isto, a dizer, não me representem. Com todos os dotes artísticos que vocês podem ter trazido do Brasil, desculpa. Ih, esta correu mal. Estou a pensar, comparei o Brasil ao Egito, meus irmãos, sinceramente. Peço desculpa. Com todas as coisas boas que vocês possam ter trazido do Egito, imagina, se vocês tiraram cursos artísticos no Egito, era como se eu estivesse a dizer, não usem a melhor formação que vocês tiraram do Egito para me querer representar. É que isto, se for colocado apenas em tese, é interessante, mas se for colocado em prática, era uma coisa muito exigente que Deus estava a pedir depois daquele povo ter vivido tanto tempo no Egito. A palavra idolatria hoje pode parecer-nos um pouco estranha, porque eventualmente pode nos fazer lembrar, sei lá, eu não quero usar uma má comparação, mas uma tribo remota em algum lado que adora um ídolo qualquer. Mas quando nós vamos ao cerne da palavra idolatria pode querer dizer muito mais do que um Deus assim em forma de artefacto que é adorado por uma tribo longínqua. Por exemplo, o pastor Tim Keller, no seu livro Falsos Deuses, e eu recomendo este livro a toda a gente, ele foi editado há uns anos em Portugal por uma editora católica e a coisa engraçada é que ele podia ser encontrado em qualquer livraria, até no hipermercado ele estava à venda. Hoje provavelmente já vai ser mais difícil encontrar este livro, mas este livro vale a pena. E o pastor Tim Keller dizia assim, um ídolo é tudo aquilo para o qual olhamos e dizemos, se eu tiver aquilo, sentirei que a minha vida faz sentido. Sabem porque é que é importante esta definição de idolatria? Porque muitas vezes a nossa tendência é achar que a idolatria é logo um Deus errado. Mas como nos ensina o catecismo da Nova Cidade, idolatria é crer nas coisas criadas em vez do Criador. É tu pegares numa coisa que pode ser fantástica, mas tu tiras o Criador e metes lá aquela criação. Por exemplo, exemplos imediatos. Podem ser coisas tão... Por exemplo, vou pensar no meu coração. Eu gosto muito de música. Não é difícil para mim a música ocupar uma importância tal que de repente eu já estou mais fascinado pela música, que é uma invenção de Deus, do que pelo Criador da música. Por exemplo, não é difícil, se formos falar de outras coisas, alguém que gosta muito, e este é um exemplo comum num país como Portugal,
Alguém que, por exemplo, gosta muito de desporto. O desporto não é uma coisa errada. Deus é favorável à ideia dos nossos corpos serem vigorosos. A ideia de jogo, de competição nesse sentido, não tem nada de antibíblica. Mas se tu tens uma paixão tal, imagina, por um desporto, de repente tu já estás a adorar mais essa coisa boa do que o próprio Criador dela. Logo, pensa nisto. Os ídolos que mais nos seduzem não são representados por esculturas grotescas, às quais nós nos queremos curvar. Eu acho que é muito improvável que alguém que esteja sentado aqui nesta hora, alguma vez, se tenha dobrado diante de uma escultura que representa um Deus qualquer. Acho improvável. Algum de vocês me pode surpreender, mas eu acho improvável. Acho que provavelmente ninguém aqui alguma vez se ajoelhou diante de uma estátua, fosse do que fosse, e se dobrasse e dizer, eu adoro-te. Portanto, essa medida de idolatria não é a medida que mais nos interessa aqui, apesar dela ser possível. A medida que nos interessa são os ídolos que mais nos seduzem, que não são representados por esculturas grotescas, às quais nos queremos curvar, mas sim coisas que podem ser boas, que não são más em si, que se tornam más quando elas são tratadas como Deus. Logo, o que é um ídolo? É qualquer coisa, como disse o pastor Tim Keller, para o qual tu olhas e dizes assim, se eu tiver aquilo, a minha vida vai fazer sentido. É crer nas coisas criadas em vez do Criador. A gravidade deste pecado de fazermos imagens está consequentemente mais relacionada com o seu resultado do que propriamente com a sua intenção. Ou seja, um idólatra não é idólatra porque teve a intenção de ser idólatra. Um idólatra mais facilmente é idólatra quando não teve intenção de ser idólatra, mas acabou em idolatria. Pode ser uma boa intenção que nos leva a querer representar as coisas divinas em formas humanas. Mas já de seguida nós vamos ver, e folheia um pouco aí a tua Bíblia, vai ao capítulo 32, por exemplo. Nós não vamos ler, mas eu só te quero mostrar. Porque já de seguida nós vamos ver o que é que a idolatria pode fazer na prática ao povo que tinha acabado de receber esta lei. O que é que aparece aí no capítulo 32? Qual é o título do capítulo 32? O bezerro de ouro. Não vamos falar já hoje no bezerro de ouro, apesar dele já entrar no título da mensagem. Estás a ver? Já de seguida era neste pecado grave em que os judeus iam cair quando iam construir o bezerro de ouro. O povo que estava à espera de Moisés, e verdade seja dita, Moisés demorou muito tempo no Monte Sinai. O povo, não sabendo de Moisés, o que é que fez? Colocou mãos à obra para se sentir guiado no deserto. Lembrem-se disto, o processo de idolatria que levou à construção do bezerro de ouro não começou com uma má intenção. Começou na ausência do líder. Onde é que está o líder? Então, o que é que vai acontecer a seguir? Foi nessa impaciência em que o povo procurava uma direção que acabou a usar as mãos para fazer a coisa errada. Por isso, não se pode dizer que aquilo que esteve por trás do bezerro de ouro foi uma intenção logo negativa ao início. Não era uma intenção negativa. O povo queria sentir que não estava perdido no deserto. E Moisés nunca mais aparecia. Começa já a fazer analogias na tua cabeça. Porque a nossa vida não é muito diferente. Nós, muitas vezes, quando nos sentimos perdidos no deserto, o que nós queremos ter é uma garantia de que estamos a ser liderados. Mas nem sempre essa garantia se materializa. Tu vais sentir-te tentado nessa altura em materializar a presença de Deus. Portanto, não olhes para os judeus a dizer assim, eles eram uns idólatras. Idólatras, gente má, gente ruim. Não, tu tens o mesmo ímpeto de cada vez que não sabes qual é o próximo passo que vais dar. Nesse sentido, pensa, o bezerro de ouro não nasce necessariamente para contrariar Deus, mas para materializar Deus, para o povo sentir que estava a ser guiado. E quero sublinhar esta ideia. A idolatria, mais do que ser anti-Deus, a idolatria acaba por ser anti-Deus, certo? Mas a idolatria, mais do que ser anti-Deus, ela quer materializar Deus. Ela quer certificar-se, a idolatria quer ter a garantia de que as pessoas que caem nela, na idolatria, estão a ser guiados por Deus. Por isso é que a idolatria é uma coisa tão perigosa.
Raras são as vezes que tu te sentes tentado a idolatrar com base numa imagem estranha de um Deus qualquer que queres adorar. Mas frequentes são as vezes que tu acabas a ser idólatra porque não conseguiste esperar por Deus e quiseste materializar a presença de Deus à força na tua vida. A maior parte das vezes é assim que nascem as nossas idolatrias. De um desejo de materializarmos já os resultados que Deus só vai tirar depois. Por isso, os nossos ídolos são coisas que geralmente nos providenciam um sentimento de nós sermos guiados. Mais ainda, os nossos ídolos são coisas que geralmente nos providenciam um sentimento não só de nós sermos guiados, mas de nós sermos... Qual é o verbo que podemos usar? O problema é que o ídolo não é só uma coisa que no imediato parece que te faz sentir guiado. O problema é que o ídolo no imediato te faz sentir também o quê? Um verbo ainda mais intenso do que seres guiado. Um verbo que toda a gente precisa para viver bem na sua vida. O ídolo faz-te sentir muitas vezes o quê? Como? Segurança. E como é que a gente vê que alguém, quando alguém nos dá segurança, é alguém que nos ama? Por detrás da busca do ídolo está o desejo de eu conseguir materializar não só que tenho um caminho a seguir, mas que sou amado. Há uma ânsia por descobrir o amor no tempo errado. O amor de Deus, agora deixem-me dizer, esta é uma parte que no imediato parece pouco agradável, mas nós temos de pensar nisto com a Bíblia aberta. E eu quero dizer-te neste contexto isto de uma maneira clara. O amor de Deus vai-te fazer esperar muitas vezes na vida. E nós não gostamos de esperar. É por isso que há um ímpeto para materializar Deus aqui e agora, porque esperar por Deus custa. Os bezerros de ouro que construímos na nossa vida não são um desejo de nós interrompermos a viagem para a Terra Prometida. O povo, quando construiu o bezerro de ouro, não queria interromper a viagem para chegar à Terra Prometida. Mas o povo, quando construiu o bezerro de ouro, queria já a chegada à Terra Prometida. E por isso precisava de uma presença divina. Eles próprios inventaram a presença divina que não estavam a sentir pela ausência de Moisés. Vou voltar a repetir. Eles próprios inventaram a presença divina que não estavam a sentir pela ausência de Moisés. Os bezerros de ouro são querermos o produto final sem nós sermos testados no processo. É por isso que o título desta mensagem é como? Não saber esperar é um bezerro de ouro. Porque esperar custa. E é por isso que nós acabamos por querer materializar Deus. Agora, eu quero terminar esta mensagem, temos a ceia para tomar, mas eu quero rapidamente ainda ir às explicações que são dadas no segundo mandamento. Porque há um porquê aí, chamei a tua atenção para no segundo verso, não é? No verso 5, há um porquê. E primeira explicação pela qual tu não deves fazer ídolos. Tu não deves fazer imagens das realidades divinas, número 1, por causa do caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus aí? Vê aí no teu verso 5. Deus é quê? Porque não faças imagens, porque Deus é zeloso. Em algumas traduções, e eu até prefiro estas segundas, Deus é ciumento. A palavra, é engraçado, no inglês é mais parecido, porque zealous é mais próximo de jealous. Mas zelo é o que dá origem à ideia de ciúme. Portanto, olha bem, isto é interessante, porque aqui a lógica nem é lógica. A lógica aqui não é lógica, a lógica aqui é matrimonial, que é não faças idolatria porque Deus é um Deus zeloso. Olha que Ele é um esposo zeloso, olha que Ele é um esposo ciumento. Por exemplo, todos nós que estamos casados podemos pensar, às vezes há coisas que eu não faço porque a minha mulher pode ter ciúmes. Eu não estou agora a pensar na Ruth em particular, ok? Estou a falar no geral. Portanto, não estou a pensar em nenhuma esposa em particular, embora só tenha uma que é a Ruth. Mas há coisas que eu sei que no vosso casamento, o que é que vocês vão... é melhor eu não fazer. Porquê? Porque a minha mulher pode não gostar, ou o meu marido pode não gostar. Repara, é a mesma lógica que está aqui a ser dita. Tu cuidado, tu não faças ídolos, porque Deus é um marido ciumento. Primeira razão, tem a ver com o caráter dele. Segunda razão, tu não faças ídolos por causa do castigo de Deus que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. O que é que isto significa? Quando uma pessoa, não era só uma pessoa, mas era a sua família, e nós vivemos aqui num contexto, no Velho Testamento,
muito menos individualista que o nosso. Portanto, uma pessoa não era apenas uma pessoa era a sua linhagem, eram os seus ascendentes. Então, quando um homem era também a sua linhagem, o erro de um pai era geralmente uma herança espiritual que era continuada pelo filho. Eu sei que numa sociedade individualista como a nossa é mais fácil nós lidarmos com isto, mas deixa-me só para abrir o teu apetite nesta questão. E eu agora não quero usar este termo de uma maneira descuidada. Mas, por exemplo, eu sei que quem vem de um contexto mais, às vezes, neopentecostal, um dos termos que é usado no neopentecostalismo, muitas vezes é a ideia das maldições hereditárias. E quero dizer-te isto de peito aberto e Bíblia aberta. Não há nada na Bíblia que nos fale propriamente de maldições hereditárias nesse sentido em que de repente é preciso fazer quase uma oração para exorcizar maldições hereditárias. Ok? Portanto, quero já dizer-te isto preto no branco. Mas, de facto, é vero que a Bíblia te diz que a coisa mais fácil que existe no mundo é o filho seguir após os pecados do pai. Tu, para teres os defeitos do teu pai... Tu, para teres os defeitos do teu pai, não precisas de te esforçar. E eu sei o que estou a dizer por experiência própria. Tu precisas de te esforçar para não ter os defeitos do teu pai. Isto aplica-se ao pai e aplica-se à mãe. Para nós termos o pior dos nossos pais, não é preciso haver esforço nenhum. É só respirarmos. Que aí agora há esposos olhar uns para os outros. Estás a ver? Querido, eu já tinha falado nisto. Mas vocês sabem que é verdade. Portanto, eu não quero necessariamente tu andes aí propriamente a exorcizar maldições hereditárias, mas eu quero te dizer, olha, mas não estarmos em arrogante por achar, os neopentecostais é que falam nisso. Quando tu olhas para a Bíblia, tu vês que esta continuidade de pecado é a coisa mais fácil de acontecer. Portanto, repara, porque é que tu não deves fazer imagens? Primeira razão, Deus é ciumento. Segunda razão, Deus castiga. E o castigo avança de geração em geração. Terceira razão, no verso 5, por causa do coração do idólatra, porque é descrito aí que o idólatra aborrece Deus. Portanto, tu não deves fazer imagens de semelhança, porque isso manifesta que o teu coração aborrece a Deus. Última razão, que é uma razão positiva, e é tão bonito que esteja assim descrito. Porque é que tu não queres fazer imagens de semelhança? Por causa do coração de Deus, que castiga. Mas depois há este verso tão bonito aí, não é? Como é que diz o verso 6? Porque se por um lado Deus castiga, o que é que diz? A misericórdia dele vai além do castigo. O seu amor é maior, nesse sentido, podemos dizer assim, é maior do que as consequências dos atos negativos que nós praticamos contra ele. O castigo vai até às unidades, na terceira e quarta geração, mas a compaixão vai até aos milhares. Já pensaste que imagem tão bonita? Numa altura que é não, e lá está a dizer, olha, que Deus visita as famílias, mas Deus visita negativamente pelas unidades, mas ama pelos milhares. Quero terminar esta mensagem, ainda vamos comer o pão e beber o vinho. Este texto deve ser uma chamada a nós confiarmos em Deus esperando, sem acelerar a presença física de Deus. Este tem sido um assunto, especialmente da nossa igreja lá na Lapa, talvez no último ano. Quando nós dedicámos uma série de mensagens só a saber ouvir, também era este um dos assuntos que nós queríamos dizer. E aqui eu agora, para terminar, eu não quero ficar abstrato, mas há aqui uma coisa importante que tem sido o fruto da nossa reflexão pastoral e comunitária na nossa igreja, e que entrou agora até num livro que foi publicado no Brasil, que nós aproveitámos quando fomos lá para que saísse um livro que em breve vai sair em Portugal, que vem de uma mensagem que foi pregada na Lapa, chamada Os Três Nãos de Deus. A mensagem, quando foi pregada, não tinha esse nome, era Shows que Mostram Deus. Há uma coisa que eu te quero dizer, e que hoje é uma tentação para muitas pessoas, e estou a falar por mim. Hoje, há muita gente que quando pensa, este mundo vai de mal a pior. E quando pensa assim, como é que se salva um mundo que vai de mal a pior? Não, o cristianismo é a solução. Nada de errado, o cristianismo de facto é a solução. Mas às vezes há uma diferença em querer salvar a cultura ocidental e querer salvar a alma individual de cada pessoa. E eu vou descrever-te sumariamente um fenómeno que me tem preocupado ao longo dos anos. Porque algumas pessoas da nossa igreja têm passado por isso. Há pessoas que se aproximam do cristianismo não porque estão interessadas em Cristo, mas porque estão interessadas em salvar a cultura ocidental.
Deixa-me dizer, eu estou interessado em que a cultura ocidental não se perca também. Mas eu sei que há uma diferença entre salvar o Ocidente e salvar uma alma. Porquê? Porque muitos daqueles que querem salvar o Ocidente vão à procura das formas mais materiais e visíveis de um cristianismo de sucesso. Por isso é que tu vês isto está a acontecer no meio evangélico. Muitas vezes tornam-se evangélicos, porquê? Porque nós somos a tropa de choque. Os evangélicos são a tropa de choque. Porquê? Porque somos mais populares, estamos no meio das pessoas. Passamos a vida a falar de Jesus. Então há pessoas que pensam, eu não acreditava em Deus, e começam e vêm, às vezes até se batizam, isto já aconteceu na Lapa, batizam-se connosco. Mas à medida que ficam muito preocupados com a civilização ocidental, com a cultura ocidental e não com as suas almas, começam a pensar, mas os evangélicos são um bocado populares, são um bocado do povo. E eu acho que a resposta cultural tem de ser mais elevada. Precisamos ter igreja com muita liturgia. Então começam a usar... Quando as igrejas evangélicas começam a usar a palavra liturgia, eu fico logo desconfiado. Não, nós precisamos de uma liturgia. Porque o Ocidente precisa de se salvar. E uma igreja sem liturgia... Não, nós precisamos... os pastores têm um ar um bocado vulgar, se calhar eles precisam começar a vestir umas coisas especiais para parecer assim mais material. E é por isso que, pois, muitos começam a subir na vida. Já me ouviste a dizer isto. Começam a subir na vida. Ao início converteram-se numa igreja pentecostal, mas depois subiram, tornam-se batistas reformados, presbiterianos. Quando presbiteriano não chega... Atenção, estou a dizer como elogio aos presbiterianos, porque têm uma teologia rica, naturalmente. Quando ser presbiteriano não chega, passam para a igreja católica ou para a igreja ortodoxa. Porquê? Porque, de repente, eles querem materializar a salvação da cultura ocidental. E começam a pensar, a igreja católica tem a presença física de Deus. Porquê é que a Igreja Católica tem a presença física de Deus? Porque a Igreja Católica acredita que quando as palavras da consagração são ditas, aquele é o corpo de Deus. Então começa a ser uma fé guiada pelos olhos, não pela fé, mas guiada pelos olhos. Desculpa estar a misturar este assunto, mas isto é como na prática se vê que a pessoa confia em Deus. Não é quando aflita para arranjar um caminho que salva a sua cultura, materializa a presença de Deus. Mas é quando espera na palavra. E é aqui que eu quero terminar. Se tu te estás a relacionar com Jesus, acredita, Jesus vai te deixar à espera muitas vezes. Porque a nossa vida cristã nesta vida é uma vida também de espera. Porque ainda não vemos Jesus rosto a rosto. Porque ainda não temos o corpo de Jesus diante de nós. É por isso, uma vez mais, que nós estamos ansiosos para que esta vida passe rápido. É por isso que nós, como evangélicos, somos mais apocalípticos. Porque esta vida está cheia de coisas boas, mas esta vida só não chega. Porque nós não somos guiados pelos olhos, mas somos guiados pela fé. É por isso que a idolatria começa sempre de uma maneira muito bem intencionada, a maior parte das vezes, mas ela é especialmente perigosa, porque ela quer materializar já Deus comigo e agora. Não saber esperar é um bezerro de ouro. E tu és chamada muito mais do que construir bezerros de ouro. Reparem, quando nós agora estivermos a comer o pão e a beber do vinho, é um aperitivo, deixem-me dizer isto com sinceridade, é um aperitivo muito pálido das bodas do Cordeiro. Mas é intencionalmente pálido para tu, ao comeres aquele pãozinho e ao beberes aquele niquinho de vinho que nós vamos beber, tu dizes assim, isto é bom, mas isto é pouco. Porquê? Porque um dia, na presença física de Jesus, a nossa satisfação vai ser total. Que Ele nos ajude.